O nosso sistema nervoso central, para o seu adequado funcionamento, necessita de um apropriado suprimento sanguíneo encefálico. Nessa imagem, conseguimos ver os dois principais sistemas que contribuem para a irrigação encefálica: o sistema carotídeo interno, também chamado de circulação anterior, e o sistema vértebro-basilar, também conhecido como circulação posterior. Tudo começa com a bomba cardíaca, que ejeta sangue através da artéria aorta, e os três principais ramos do arco aórtico vão fazer com que o fluxo sanguíneo consiga subir pelo nosso pescoço para chegar até o encéfalo. Nessa imagem, temos um esquema desses três principais ramos do arco aórtico, que consistem na artéria subclávia esquerda, na artéria carótida comum esquerda e no tronco braquiocefálico, que posteriormente vai se bifurcar em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. É importante ressaltar que ambas as artérias subclávias, em ambos os lados, vão originar as artérias vertebrais, tanto a artéria vertebral esquerda quanto a artéria vertebral direita. Nessa imagem, por fim, conseguimos ver ainda a íntima relação das artérias vertebrais com as vértebras cervicais do nosso corpo. Essas artérias trafegam no interior dos chamados forames transversos. Nessa imagem, conseguimos ver então essa íntima relação das artérias vertebrais com os forames transversos das vértebras cervicais, e conseguimos ver também a artéria carótida comum, nesse caso esquerda, se bifurcando mais ou menos na altura da cartilagem tireoide em artéria carótida externa e artéria carótida interna, que vai subir até o nosso encéfalo sem emitir ramo algum até a porção intracraniana. Nessa imagem, conseguimos ver com clareza o sistema carotídeo interno ou circulação anterior. Aproximando um pouco mais a imagem, conseguimos ver a artéria carótida interna em sua porção mais terminal se bifurcando em artéria cerebral anterior e artéria cerebral média. Foquemos um pouco nossa atenção na artéria cerebral média e vejamos como ela se bifurca em duas porções, uma superior e uma inferior. Antes da bifurcação, chamamos esse segmento de M1, e após a bifurcação, nós temos duas M2, uma superior e uma inferior. Notemos ainda como, aqui no segmento M1, saem as artérias lentículo-estriadas. São artérias perfurantes que vão em direção à região núcleo capsular, irrigando porções dos núcleos da base e da nossa cápsula interna. Vejamos também a artéria cerebral anterior, que vai se comunicar com a artéria cerebral anterior do outro lado do nosso corpo através da chamada artéria comunicante anterior, e como ela vai subir para irrigar porções também do nosso encéfalo. Nessa imagem, o foco é o sistema vértebro-basilar. Aqui conseguimos ver com facilidade a união de uma artéria vertebral com outra artéria vertebral, formando a chamada artéria basilar, que na altura da ponte emite algumas perfurantes pontinas e em sua porção mais terminal vai se bifurcar em duas artérias cerebrais posteriores. Notem como essa circulação vértebro-basilar se comunica com o sistema carotídeo interno aqui seccionado através da artéria comunicante posterior. Enquanto a artéria vertebral sobe através do tronco e igualmente a artéria basilar, elas emitem importantes artérias em direção ao cerebelo. Notemos aqui como a artéria vertebral, quase na sua porção mais terminal, emite a artéria cerebelar inferior posterior, também chamada de paica. E já na sua porção inicial, a artéria basilar emite a aica, a artéria cerebelar anterior e inferior. Aqui percebemos aquelas perfurantes pontinas das quais falávamos anteriormente, e em sua porção mais terminal emite-se também a artéria cerebelar superior. Imediatamente antes da artéria basilar terminar,
formando as duas artérias cerebrais posteriores. E aqui mais uma vez evidenciando aqui a artéria comunicante posterior, que vai comunicar o sistema carótido interno com o sistema vértebro-basilar. Nessa imagem conseguimos ver o chamado círculo arterial cerebral, popularmente conhecido como polígono de Willis, que nada mais é do que um sistema eficaz e complexo de anastomoses que visa comunicar tanto um hemisfério cerebral com o outro no que diz respeito à sua irrigação arterial, quanto o sistema carótido interno do sistema vértebro-basilar. Aqui, por exemplo, conseguimos ver as duas artérias cerebrais posteriores. Chamamos aquele segmento antes da comunicante posterior de P1 e o segmento após a comunicante posterior de P2. Conseguimos ver ainda a carótida interna bifurcando-se em artéria cerebral média e artéria cerebral anterior, que se comunica com a do outro lado através da artéria comunicante anterior, e como ela sobe através do nosso encéfalo, gerando a artéria pericalosa e a artéria calosa marginal.